Em 2013, um grupo de pesquisadores de Yale fez uma coisa muito simples e muito cruel. Eles pegaram mais de 1.000 pessoas, separaram por nível de habilidade em matemática e deram a todas o mesmo problema para resolver. Um problema de números, puro, sem nada de político. Só que, sem que ninguém soubesse, existiam duas versões escondidas dentro do mesmo teste. E a diferença entre elas ia expor algo que ninguém naquela sala estava preparado para ver sobre si mesmo. A primeira versão era inofensiva. Os pesquisadores diziam que aqueles números eram sobre um creme para tratar irritação de pele. Simples assim. E o resultado foi exatamente o que qualquer professor de matemática esperaria. Quem era melhor em números acertava mais. Habilidade resolvendo o problema, sem surpresas. Só que a segunda versão usava exatamente os mesmos números, a mesma tabela, a mesma conta. A única coisa que mudava era uma frase no enunciado. Em vez de um creme para a pele, os pesquisadores diziam que aqueles números eram sobre os resultados de uma lei de controle de armas. Nada mais foi alterado. A matemática continuava sendo a mesma matemática, e foi aí que a habilidade que até então estava ajudando virou o problema. Porque quando o tema passou a tocar em uma crença política que a pessoa já carregava, algo estranho aconteceu. As pessoas mais habilidosas em matemática, aquelas que tinham acertado com facilidade a versão do creme, começaram a errar a versão da arma. E não era um erro qualquer. Era um erro na direção exata da crença política, que elas já tinham antes de sentar naquela cadeira. E o mais perturbador, quanto maior era a habilidade matemática da pessoa, maior era essa distorção. Não menor, maior. Pare um segundo nisso. A ferramenta que deveria proteger contra o erro era a mesma ferramenta usada para fabricar o erro. As pessoas mais capazes de enxergar os números com clareza foram exatamente as que mais se afastaram da resposta certa, quando a resposta certa incomodava o que elas já acreditavam. Isso quebra uma ideia que a maioria de nós carrega sem perceber. A ideia de que ignorância e crença errada andam sempre juntas. De que basta explicar direito, mostrar o gráfico certo, apresentar o dado correto, que a pessoa inteligente vai naturalmente chegar à conclusão certa. O estudo de Yale mostrou o oposto disso. A inteligência nesse cenário não estava sendo usada para encontrar a verdade. Estava sendo usada para escapar dela com mais elegância do que uma pessoa menos capaz conseguiria. E aqui a pergunta muda de lugar. Não é mais por que pessoas inteligentes acreditam em coisas erradas. É para que serve a inteligência quando a verdade ameaça alguma coisa maior do que a própria verdade. Pense em um advogado de defesa. Ele não usa sua capacidade de argumentar para descobrir se o cliente é culpado. Ele usa para construir, com tudo que tem de habilidade, o melhor caso possível a favor de uma conclusão que já foi decidida antes mesmo de ele abrir a boca no tribunal. O estudo de Kahan sugere que, dentro da cabeça de cada pessoa, existe algo parecido com esse advogado, e o cliente dele não é uma pessoa de fora, é a identidade de quem está pensando. Tudo que essa pessoa já defendeu em público, tudo que faz parte do grupo em que ela se enxerga, tudo que ela chama de "eu sou alguém que pensa assim". Esse advogado interno não está interessado em vencer uma discussão sobre a realidade. Ele está interessado em vencer a discussão que protege essa identidade. E quanto mais recursos ele tem à disposição, ou seja, quanto mais inteligente a pessoa é, melhor ele trabalha. Ele encontra brechas mais sofisticadas, constrói justificativas mais elaboradas, transforma uma posição frágil em algo que parece uma fortaleza, cheia de nuances, mas é mais complicado do que parece, cheia de exceções que soam profundas, mas que na prática só existem para proteger a conclusão que já estava definida desde o início. Existe uma explicação para o motivo desse mecanismo estar aí. Durante praticamente toda a história da nossa espécie, discordar sozinho do grupo era mais perigoso do que estar errado junto com ele. Alguém que apontasse o perigo errado, mas na direção contrária ao resto da tribo, corria o risco de ficar isolado justamente no momento em que mais precisava de proteção.
Alguém que concordasse com o grupo, mesmo estando enganado, tinha mais chances de sobreviver até o dia seguinte. A mente humana não foi moldada em primeiro lugar para enxergar fatos com precisão. Foi moldada para manter a pessoa dentro do grupo que garante sua sobrevivência. Isso muda completamente o que vale a pena perguntar quando alguém inteligente defende algo obviamente errado. Não adianta perguntar: essa pessoa não vê os dados? Ela vê. Ela provavelmente processa os dados melhor do que a maioria. A pergunta certa é outra. O que essa crença está protegendo dentro dela? Pode ser a imagem de eu sou alguém que nunca é enganado. Pode ser o pertencimento a um grupo que usa aquela crença quase como senha de entrada. Pode ser simplesmente o desconforto de admitir que uma posição defendida durante anos precisaria mudar. E a parte mais incômoda de tudo isso não está no estudo, está fora dele. Está em qualquer pessoa assistindo a esse vídeo agora. Existe, muito provavelmente, pelo menos uma crença sua que não sobreviveria a uma investigação tão honesta quanto a que você faria sobre a crença de outra pessoa. E o motivo dela continuar de pé não é a falta de provas contrárias. É que, em algum lugar, a conclusão já foi decidida antes dos dados chegarem. E a parte mais inteligente da sua mente não está do lado de fora julgando essa crença. Ela está lá dentro, discretamente, trabalhando para defendê-la. Os pesquisadores de Yale queriam entender por que discussões públicas sobre ciência nunca se resolvem só com mais informação. Encontraram algo bem mais desconfortável. Descobriram que a parte da mente que deveria nos proteger de acreditar em coisas erradas é, em muitos casos, exatamente a mesma parte que constrói essas crenças por dentro, argumento por argumento, até que elas parem de parecer uma defesa e passem a parecer para quem pensa simplesmente a verdade.